Oi pessoal, como vocês sabem, né, esse canal é para falar um pouquinho de vestibular, do curso de medicina, e o meu primeiro vídeo no canal teve bastante engajamento. E lendo os comentários eu percebi que uma dúvida frequente de vocês é como superar a dificuldade de matemática. No meu primeiro vídeo eu conto que eu tinha muita dificuldade em matemática, era uma das matérias que me impediam ser aprovada, né, na universidade, e eu tive que, como se diz, superar essa matéria e essa dificuldade. E muitas pessoas me perguntaram no vídeo o que eu fiz para superar essa dificuldade. Então eu vou enumerar para vocês alguns passos que eu tive que tomar, né, algumas atitudes que eu tive que tomar para conseguir vencer essa grande dificuldade. Primeira delas, a primeira coisa quando a gente se depara com uma matéria difícil é a gente entender que essa aversão à matéria, essa barreira que a gente tem entre nós e a matéria é mental, é psicológica. Lá no nosso primeiro contato com a matéria, das nossas vidas, com certeza a gente meio que criou um bloqueio, uma barreira. Então a primeira coisa a dificuldade, muito dela é psicológica. Segunda coisa dar um jeito de romper essa barreira, né, psicológica que a gente tem em relação à matéria, que a gente tem dificuldade, e começar a conhecer um pouquinho, a ir atrás, de entender mais, como se diz, se esforçar mais para conseguir entender. Porque a gente que não tem facilidade em exatas, por exemplo, eu, durante toda a minha trajetória no vestibular, eu consegui driblar essa dificuldade, mas antes disso eu não tinha facilidade. Eu precisava estudar mais, muito mais do que alguém que tinha facilidade. Então, o primeiro passo que eu tomei foi colocar a matemática como uma das minhas matérias principais. Era uma das que eu mais estudava durante a minha semana. Eu sempre gostei muito de redação, e eu já falei pra vocês no meu primeiro vídeo que hoje eu dou monitoria de redação na universidade, né? Eu faço faculdade e dou monitorias, e é uma matéria que, como se diz, tem o meu coração, eu sou apaixonada. E eu estudava bastante. Então, eu decidi colocar a matemática no mesmo nível de redação. Eu estudava a mesma proporção. Se eu estudava a redação, vamos dar um exemplo, 6 vezes na semana, eu ia estudar matemática 6 vezes na semana. Porque, por mais que eu não gostasse, eu precisava praticar, eu tinha dificuldade. Então, a primeira coisa para romper essa dificuldade foi estudar mais matemática. A segunda coisa foi começar do básico, tentar entender o básico, porque quando a gente tem dificuldade em uma matéria, pra gente superar essa dificuldade, a nossa base, né, as nossas matérias mais simples daquele assunto que a gente conhece, elas têm que estar 100% concretizadas. A gente tem que saber bastante do básico. Então, eu comecei a estudar matemática básica. Já foi um grande avanço, porque eu fui percebendo que a matemática básica defasada que eu tinha me dificultava na hora de estudar a matemática mais avançada, aquela matemática mais complexa, como por exemplo geometria analítica, eu tinha muita dificuldade, números complexos, funções, entre outras. Então eu tinha que consolidar minha matemática básica. O terceiro passo, após deixar essa matemática básica bem aprofundada, foi fazer mais questões. Não adiantava nada eu ficar horas e horas em cima de livros, horas e horas lendo teorias, porque quando eu chegava na prática, eu via que eu não sabia nem começar a questão. Então, o terceiro passo, após saber bastante matemática básica, foi fazer mais questões. Então, eu pegava questões tanto do vestibular da UFO, como do Enem, e também me arriscava em questões mais complexas, como da FUVEST, da Unesp, até mesmo da Unicamp. Então, eu me desafiava. Eu começava, muitas vezes eu nem sabia como começar a questão, mas eu ia tentando. E as questões que eu tinha dificuldade, eu levava para monitores de matemática. Então, eu acho que um quarto passo para conseguir superar a dificuldade de matemática é ter alguém que saiba bastante para te apoiar, para segurar sua mão e te orientar em como fazer as questões, em como colocar a teoria na prática. Então eu tinha monitores de matemática no cursinho que eu fazia, e eles foram fundamentais para eu conseguir entender como resolver as questões, como aplicar a teoria na prática. Então, quando eu não conseguia resolver uma questão, eu levava para os monitores, eles me explicavam, e após uns dias, uns 3, 4 dias, eu refazia a questão. Eu tentava refazer sozinha. Por quê?
Não adiantava nada eu ver a questão uma vez só, eles resolvendo e achar que eu tinha aprendido, só vendo. Não, eu tinha que pegar aquilo que eles me ensinaram na resolução e tentar aplicar. Então esse era um dos passos que eu segui durante a minha preparação. E depois, né, de uns 3, 4 meses nesse mesmo esquema de fazer mais questões, levar para os monitores, resolver, refazer, atrelado a isso, eu fazia provas antigas. Sempre, gente. Se você quer aprender exatas, se você quer conseguir driblar a dificuldade de matemática, as questões são fundamentais. A matemática, diferente de questões mais teóricas, de matérias mais teóricas, como história, geografia, ela exige prática, ela exige você colocar no papel aquilo que você aprendeu. Então, gente, espero ter ajudado vocês com essas dicas que eu dei de como eu superei matemática, como eu consegui alcançar mais de 800 pontos na matemática do Enem e como eu consegui ir para a segunda fase do vestibular da UFO, com a matemática mais embasada, com a matemática mais forte. Então, gente, eu acho que uma das questões principais é vocês se conhecerem, se autoconhecerem, entenderem a sua dificuldade e a partir disso, tentar trilhar caminhos. Esse foi o meu, né? O seu pode ser totalmente diferente do meu, a dificuldade sua pode ser diferente da minha, mas eu acredito que uma matemática básica forte, fazer questões e ter alguém para te apoiar, para segurar a sua mão nessa trajetória de resolver questões, é essencial para você conseguir evoluir. E eu evoluí bastante com esses pilares na minha preparação. Eu fazia os simulados e eu via que de 10 questões de matemática eu comecei a acertar 7, 8. Pensando que eu não tinha facilidade nenhuma, que eu quase zerava matemática na UFO, pra mim, ver que eu acertava 7 questões foi muita evolução. E foi seguindo essas etapas que eu consegui chegar onde eu cheguei.